Em uma família onde nasce 2 filhos autistas e um que não é, tem influência genética ou é somente compromissos espirituais dos filhos com os pais ou vice-versa? Olha, a gente sabe que os espíritos são capazes de proceder processos de mutação genética durante a embriogênese. Quando um espírito vai reencarnar e ele precisa passar por uma doença mental, por exemplo, ele pode herdar um espermatozoide com uma determinada característica que, ao juntar com um óvulo sadio, vai produzir de origem um corpo com um DNA alterado. Ou vice-versa. O DNA do espermatozoide saudável, o DNA do óvulo com alguma dificuldade. Fundiu, forma um corpo que já traz de origem um DNA com problema. Mas eu posso ter um fenômeno de mutação durante a minha formação. Durante o processo de embriogênese, na divisão celular que vai acontecendo, o espírito dinamiza o fenômeno da multiplicação celular. E pode acontecer que nesse belo processo de multiplicação das formas celulares para a origem a outras células, ocorra um erro de multiplicação dos cromossomos. E aí você começa a ter a formação de um indivíduo que possua algumas características que são características voltadas para uma transformação do DNA original, ou seja, o DNA que a criança apresenta não é mais o DNA que os pais lhe deram quando fundiu os óvulos. O espírito é capaz de promover uma mutação no material genético que ele recebeu. Uma mutação acontecendo pode dar uma questão de alteração. A pessoa nasce com um olho verde, outro olho azul, pode nascer com uma malformação na mão, nos pés, algo que os irmãos não têm, mas ele promoveu uma mutação e ele faz isso. Então, o espírito é que é o criador de seu próprio corpo, fazendo com que a gente perceba que é plenamente possível que o espírito interfira no material genético, tanto para mais como para menos, alterando, melhorando o material genético se ele é ruim, ou atrapalhando o material genético bom se ele é uma alma mais complicadinha. Em síntese, o corpo que nós temos, ele é fruto de 3 origens. Nós temos a primeira origem orgânica. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Então, aqui, meu corpo traz as características genéticas que meu pai e minha mãe me deram. 2, eu sou filho de mim mesmo. Meu passado, minha história espiritual se imprime no DNA e modifica rim, pulmão, predispõe câncer de garganta, dá miopia, vem surdo, doente mental, com problemas orgânicos que são o impregnar das minhas perturbações no corpo físico. Eu tenho a herança de meu pai e minha mãe, eu perturbo essa herança e gero um corpo físico. Então, eu sou filho de meu pai e minha mãe, sou filho de mim mesmo, do meu próprio passado. Mas eu tenho uma terceira componente. Eu também sou filho de Deus. E aí é onde o banho da misericórdia entra e os espíritos dizem, se ele nascer assim, não vai dar conta de fazer o trabalho. Então, vamos entregar uma misericórdia, um acréscimo de misericórdia nesse processo de gestação, para que ele nasça saudável, ainda que o perispírito seja enfermo. Então, a gente nasce sadio com uma espécie de bomba relógio no perispírito. Se eu, com a minha conduta, não desarmar a bomba relógio, eu vou ficar doente lá na frente. Se eu desarmar, eu vou ter uma vida longa e aquela bomba foi desarmada pela mudança de conduta. Referência doutrinária para isso, a obra O Pensamento de Emmanuel, de Martins Peralva, sobre a questão de processo reencarnatório. Ali a gente vai encontrar muito material a esse respeito para nos ajudar nesse sentido.